Este ano nós temos uma situação na pecuária que é totalmente diferente de outros períodos. Em realidade, a pecuária de corte brasileira foi assolada por eventos que fogem do controle do produtor e fogem das características normais de um mercado de oferta e de demanda. Em realidade, hoje temos um excesso de oferta de animais para abate e uma escassez de carne para o consumidor internacional principalmente e até mesmo no mercado nacional, embora esse não esteja no seu melhor momento. O que aconteceu no Brasil, em realidade, foi, primeiro, perdemos certa parcela de crédito junto aos importadores internacionais em decorrência de certos eventos no sistema nosso de defesa sanitária e também, por outro lado, tivemos um problema com uma das maiores empresas de proteína animal brasileira. Essa empresa é fruto de uma ação do governo, uma política de Estado implementada pelo governo brasileiro ao longo dos últimos 10 anos. Essa política de concentração, ou seja, de criação de grandes empresas brasileiras que, com o objetivo de concorrer no mercado internacional, sofreram uma hipertrofia no mercado nacional, criaram uma situação onde uma só empresa comprava e processava cerca de 1/3 dos animais brasileiros, com inspeção federal. Essa participação de mercado, de certa forma, na pecuária de corte, não caracterizava um poder de mercado, mas caracterizava uma importância de mercado. O que significa isso? Essa empresa sozinha abatia entre 30 e 40 mil animais por dia. Num universo de 110 a 120 mil animais, ela representava quase 1/3 do abate. Ou seja, ela representava mais ou menos algo em torno de 50% da carne brasileira exportada. Da noite para o dia, essa empresa se viu privada de crédito nacional e internacional. Com isso, ela tem dificuldades de voltar ao ritmo de abate que outrora a colocou nesse patamar de importância. Com isso, a gente tem uma grande quantidade de animais ofertados em decorrência do quê? Da recuperação climática do país que a gente teve nos últimos 3 anos, ou seja, a produção retomou o nível normal, o curso natural de sua produção, e também o investimento, que gerou maior produtividade, acumulando uma produção maior. Em situações normais, a gente teria um período de preços em baixa, mas que, como o mercado internacional é demandante pela saída da Índia e também porque temos uma elasticidade de preço de demanda bastante elevada em mercados emergentes, cujo crescimento do consumo é cada vez mais sentido, a gente enxugava esse mercado rapidamente. Mas o que está acontecendo? Como essa empresa gigante não consegue dar conta de abater a quantidade de animais que vinha abatendo, hoje abate entre 8% e 10% da sua capacidade de um ano atrás, o que acontece? A gente tem mais oferta e menos capacidade de processamento. Então a gente tem uma superprodução interna, uma sensação de oferta muito maior do que aquela que verificamos no mercado interno e uma falta de produto no mercado externo. Essa falta de produto no mercado externo é ocasionada por esses fatores que eu já mencionei, Índia e elasticidade, bem como uma produção bastante afetada pela seca na Austrália e uma produção nos Estados Unidos que também não atende à demanda doméstica. Então, esse conjunto, esse cenário todo, nos dá uma situação que deveria ser muito positivo para o setor. Mas, dado a esse problema que vem de fora do segmento pecuário, é mais político e reflete mais um erro de política econômica na intervenção na vida das empresas, o setor todo está sendo afetado. Soluções para isso passam inegavelmente por algumas ações de política econômica. Uma política econômica que favoreça a retenção de matrizes. Para quê? Para que essas matrizes que eventualmente são colocadas no mercado por uma questão de desespero do produtor que precisa gerar caixa, fossem retidas.
Se não acontecer isso, o que a gente vai ter é uma desestruturação desse sistema produtivo. Estou destruindo a máquina de produção. Uma redução drástica da oferta de bezerros. A gente já viu esse filme antes. Aí vem a história de que reduz a produção, o mercado vai sentir falta, vai aumentar a demanda. Com isso, o que acontece? Nós vamos entrar num ciclo indesejável e vicioso de perda de mercado, de reconstrução de rebanho, e que isso tudo custa caro e demanda tempo. Então a ação nesse momento, evitando o abate excessivo de matrizes, seria muito bem desejada. Outra coisa é que o mercado carece de um plano para que esse bezerro que a gente está gerando hoje não seja desperdiçado. Na média, hoje, produzimos mais bezerros por vacas, mais quilos de bezerro por hectare. Ou seja, temos um brutal aumento de produtividade que pode ser perdido. Toda essa vantagem de aumento de produtividade pode ser jogado fora. Por quê? Porque nós não temos muitas ações no sentido de que atravessemos esse momento de incerteza com alguma certeza e algum horizonte mais favorável no médio e longo prazo. Como que a gente faz isso? São os mesmos planos que a gente tem para outros setores que são comuns. O plano que a gente tem para milho, o plano que a gente tem para algodão, para arroz, para feijão. Isso seria bastante viável. O terceiro ponto que seria interessante para a gente ter é alguma coisa que mexesse com o mercado futuro. Ou seja, a gente criasse um mercado futuro cada vez mais alongado. Ou seja, que o mercado futuro tenha mais participantes e esses participantes aceitem participar no longo prazo. O mercado futuro, a rigor, é uma transferência de risco. E como o risco maior está num período mais longo, é natural que esse período mais longo, que tem mais risco, seja transacionado de tal forma que o produtor tenha uma noção daquilo que vai ter de rentabilidade. E quem é o potencial comprador? São os agentes do mercado que têm assumido o risco, que assumem essa posição de risco. Então isso é muito desejável. Existem mecanismos possíveis de política econômica que também podem ser usados para criar esse mercado. Então a gente está frente a frente com uma nova realidade da pecuária. A gente vê um modelo que foi implantado de concentração, que num primeiro momento a gente fez das empresas brasileiras grandes empresas internacionais, mas hoje a gente vê que essas grandes empresas internacionais careciam de maior base de sustentação do ponto de vista empresarial. Tinha um envolvimento muito grande com o setor político que não é bem desejado para o posicionamento econômico dessas. Então o que a gente espera? Que esse momento, que eu acredito que não deve durar mais de 6 a 7 meses, seja um momento de transição e de reorganização das nossas indústrias. O importante é que essa reorganização não seja feita na base da destruição do sistema produtivo. Então, o que acontece? Nós reorganizamos, damos oportunidade para as empresas, de novas empresas entrantes no mercado, e o que acontece o ano que vem ou nos próximos anos? A gente desestruturou a produção, a gente não tem a oferta de animal. Então a gente volta à instabilidade do setor industrial, que é comum no período de 1990 a 95. Então todo esse processo é um momento que exige uma certa sintonia, uma certa organização e uma certa padronização. O maremoto é grande, é intenso, ele está oferecendo uma série de riscos, mas a gente vai superar e o setor com certeza sairá fortalecido desse momento.